Olá, sou o Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho na Gazeta. E hoje estamos simplesmente com a lenda das lendas, Taíde. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bem, Taíde? Tudo ótimo, graças a Deus. Firme e forte. Daquele jeito. Não para, nunca parou desde 88, desde que Nada pode lançou me parar. hip hop Cultura de rua. até hoje. Naquele disco você lançou a música, né, Corpo Fechado, clássico. Isso. E agora você lança o Corpo Fechado de novo, mas com a mente aberta? É isso mesmo. É uma evolução, realmente, né? Eu comecei, ainda era um jovem, adolescente, e eu não sabia muita coisa, e muita coisa eu aprendi de lá para cá. Então, essa questão do corpo fechado e mente aberta é justamente para manter a minha essência, mas buscando sempre aprimoramento, né? No começo, você, vendo agora, você tem 57 anos. Sim. Vendo agora para trás, você achava que quando você era jovem, começava, ainda estava muito cru para algumas coisas, tinha a cabeça fechada para algumas coisas? Completamente, digamos assim. Eu era muito chucro mesmo. Eu não sabia me expressar, eu não sabia falar direito, eu não sabia muita coisa. E eu aprendi muito, né? A gente vai lendo, a gente vai aprendendo com as pessoas. Então eu aprendi bastante coisa. Tanto que estou aqui conversando com vocês hoje. E a honra é toda nossa. E naquele tempo, quando você lançou aquele disco, eu queria saber, que muita gente fala que se o Nazi do Ira teve alguma participação, teve de fato? Como que é? Esclareça essa história. O Nazi é o seguinte, ele me conheceu na São Bento, mesmo em 86, se eu não estiver enganado. Ele já frequentava ali como um admirador? Na verdade, ele ficou sabendo pelo músico chamado Curu, que era do Fábrica Fargos na época, e pelo Márcio Werneck, irmão do Theo Werneck. Irmão do Theo Werneck, que está nativo até hoje. Sim. E ele diz, vamos lá na São Bento, que tem um lugar lá que a rapaziada se encontra para desenvolver a dança, o hip hop. E ele se interessou, porque ele sempre foi fã desse tipo de cultura e de arte. Ele foi, fizemos amizade. E, coincidentemente, ele, juntamente com Escova e mais algumas pessoas, se não estiver enganado, André Jung. Grande Escova. Ele, a gente fez um tributo a ele agora, né? Na virada infelizmente cultural. você foi. É. E aí, eles estavam produzindo a festa My Baby, que era no espaço Mambembe, ali na Paraíso. E era muito louco, porque eu sempre via o comercial do Mambembe na TV, achava muito legal o clima de teatro e tal. E, de repente, eu fui me apresentar. Fui numa festa. E foi a primeira vez que eu subi no palco, ali no Espaço Mambembe. Foi aquela filmada que você está do lado do Nazi? Sim. Ali foi imagens... Você era muito jovem ali. Era muito jovem, não tinha nem bigode, né? Ali foi Lucy Puma, a Gata da Pesada. E acho que teve um remake, se eu não estiver enganado. Nós fizemos 2 festas. E aí, é isso mesmo. Aí, numa segunda festa, tivemos as imagens. Mas aí o Nazi ajudou na produção do seu primeiro álbum? O Nazi, na verdade, foi o cara que me levou para o estúdio a primeira vez. Eu nunca tinha entrado no estúdio. Que legal. Então, ele e o André, fazendo as produções deles no estúdio que o André tinha na Praça Pan-Americana, para aqueles lados, do Alto de Pinheiros. E eu fui. Então, ele produziu minha primeira música, que é Corpo Fechado e Homens da Lei. Tá. Essas duas foram lançadas no Cultura de Rua. No álbum histórico do rap nacional. Isso mesmo. E aí, a partir dali, a gente decidiu partir para outras produções. Então, ele gravou essas 2 músicas para a coletânea, produziu o primeiro álbum e acredito que o segundo álbum também ele legal. Essa amizade de vocês se mantém até hoje? Até hoje. Que legal. Até hoje, a gente está sempre se falando. E eu acho muito, muito forte a sua primeira música, porque é uma música de responsabilidade, falar que o meu corpo é fechado, que eu... Nunca não ninguém... aceita review. Nunca ninguém falou, vamos ver se é fechado mesmo, teve algum problema? Já tentaram abrir esse corpo muitas vezes, mas não conseguiram. É fechado mesmo. Graças a Deus. E essa música chama atenção por conta dessa frase. É uma música muito poderosa. Mas a música Homens da Lei é uma música... Que ficou um pouco mais obscura ali, né? Porque é uma música como posso dizer, é o primeiro rap denunciando a violência policial. Exato. Então, por isso, talvez, ela não teve tanto destaque assim. O rádio não queria tocar, para não ter problema com a polícia. Até não toca até hoje, né? Sim. Então, é uma música que está lá, é uma música muito importante. Estou até pensando em fazer um remake dela, uma regravação. Um deluxe. Porque motivos para fazer, infelizmente, a gente tem. Porque muita gente diz que melhorou muita coisa de lá para cá, melhorou realmente, mas algumas questões se mantêm. Pioraram. Algumas questões pioraram, né? Pioraram. Hoje parece que a falta de respeito, eu acho que as pessoas não estão
com tanta paciência assim para avaliar o que é o respeito a partir de você para uma outra pessoa, né? Sim. Acho que as pessoas estão se tornando um pouco mais ignorantes, eu não sei por que isso. Então, algumas coisas pioraram realmente. Parecia que a internet abria a cabeça das pessoas, a internet emburreceu e radicalizou as pessoas. E radicalizar é emburrecer também. Eu acho que deu muita coragem para muita gente. Que pensava besteira sozinho. Na verdade, eu acho que deu, acho que não coragem, mas acho que deu espaço para essas pessoas demonstrarem suas frustrações, suas decepções e sua ignorância, né? Então tem gente que fala, que te ataca, mas não se apresenta, não mostra a cara, sabe? Então é uma ferramenta que os covardes usam bastante. Aliás, já vamos pular, de 88 para 2025, que você está lançando, que é Corpo Fechado, Mente Aberta. Eu ouvi o disco agora vindo para cá de ponta a ponta. Eu sempre, quando eu vou entrevistar algum músico, eu sempre ouço vindo para cá. Ótimo. Para pegar o espírito da coisa. Um maravilhoso disco, forte, Obrigado. Violento, poético. E eu achei que é o seu disco mais político, mais claramente político, mais falando sobre o movimento negro, sobre a negritude. Foi intencional? Intencional, com certeza. É uma responsabilidade, né? Eu acredito É por causa que... desse momento do Brasil que você fez isso? Quando eu lancei o Vamos que o som não pode parar, o disco que antecede esse, Sim. eu fiz a mesma coisa. Mas para você ver como as coisas mudam muito rápido hoje em dia, né? De lá para cá parece que esse disco ele faz mais sentido pelas coisas que estão acontecendo. Mas se a gente parar para pensar e ouvir aquele disco, tem muitas coisas ali que eu também estava falando que estava rolando naquela época. Intolerância religiosa, né? Eu fiz o Povo de Aruanda. Qual mais músicas ali que nós temos? Tem uma música romântica, inclusive. Nesse disco, eu acho que tem uma romântica também, que é o Tem Te uma Amo, romântica né? nesse aqui também. Que é o Confetti Family. Fat Family. Não dá pra... Pô, Fat Family fala de amor, é maravilhoso. Então, a gente tem essa Olha ali, responsabilidade, né? Os participantes. Max, O Maloqueiro Anônimo. Esse cara é muito bom. Né? Ali o Kiko de Souza, DJ Max nos Beats, o MXM, o Bayfield. Poxa, que timaço, hein? Aí é DJ Hélio Branco, In Memoriam. Mas diga lá. E aí você teve esse tom mais por Ana favor, Preta. volte duas. Volte duas. Por favor, mais uma. Isso, Aí. pode deixar essa foto aí. Essa pessoa aí você gosta bastante? Essa pessoa eu amo. Essa pessoa é a parte integrante. É muito importante em tudo que você faz. É tudo. É, Ana Preta. A Ana Preta é a minha esposa, a minha produtora, a minha protetora, meu anjo da guarda, dor de cabeça e aspirina. Quantos anos com ela? Vai fazer 16. 16 anos. 16 anos. Que maravilha. 2 filhas, Maia, Ana Cristina. Sim. Ela está sempre comigo, graças a Deus. Cara, e você é uma pessoa muito familiar, assim, né? Eu sou. Perceber que você é um pai fofo. Eu sou. É claro que tem que confirmar com as filhas depois, mas... Eu gosto. A minha maior diversão hoje em dia é ficar em casa com a família. Pessoal, tem festa, tem sei lá o quê, torci o pé. Eu até posso ir, mas eu prefiro ir, ficar um pouquinho e voltar rápido para casa. Você não bebe? Bebo. Bebe. Prefiro beber em casa. Tá, vamos beber aqui dentro de casa. Isso. Eu pensei que ele ia falar, vamos beber agora aqui. Não, agora não pode. Aqui não é o Podpah, porque um dia vai ser. Porque eu adoro o Podpah. Cerveja, põe aqui, aí vocês falam ainda mais coisas, assim. Então, um dia chegaremos lá. Mas que legal, então ele tem esse tom mais político realmente, já vindo, porque você também participou dos protestos nos últimos anos contra o presidente Bolsonaro, ali a questão da vacina. Foi um momento bastante tenso da história do Brasil. Complicado, né? Então você, em vez de relaxar, parece que os rappers nunca podem relaxar, infelizmente. Porque sempre a situação agora do Pose do Rodo, né? Pois é. Parece que nunca pode desguarnecer e falar, pô, só sou um artista e quero falar de coisas leves. Sim. É muito doido porque se você apenas faz música de entretenimento, você apenas está servindo para divertir as pessoas. É legal, é ótimo, cada um na sua. Mas a partir do momento que você é um artista que quer contribuir de uma certa forma, você tem que fazer esse protesto. Você tem que mostrar para as pessoas que apoiam o seu trabalho que elas não estão sozinhas. E que mesmo que elas não estejam sabendo de alguma coisa, você está lá para poder alertá-las e orientá-las até, através da sua música, através do seu trabalho. E eu não consigo fazer um disco ou uma música que não tenha ali
uma certa verdade a ser dita, a ser contada, né? E a música junto com o Djonga, com a Negravati, grande Negravati, inclusive, uma pessoa que a gente tem que falar mais. Eu conheci ela junto com o Douglas Germano, que ela cantou junto com o Douglas Germano no show, grande Douglas Germano também, que para mim é um rapper que faz samba, ele é maravilhoso, mas a música é bastante tensa e bastante forte, né? Eu queria que você falasse dessa música. É Pega a Visão essa? Pega a Visão. Pega a Visão. Com o Djonga e a Negravati. Essa música é muito louca porque tem a música chamada Campo Minado. E o tema, ele conversou tão bem, que eu faço o Campo Minado com o Nego Max e o Djonga. Na parte dele, ele também fala campo tá minado e não falou de mina, mas os mano mimado que não entende a rima. Isso que eu reparei, os dois falam louco, mesmo, né? Os dois falam o mesmo termo. E eles não se falaram antes. Não foi combinado. Não foi combinado. Para você ver que as conversas, elas estão ali muito próximas. Sim. E quando eu chamei a Negravati para participar, foi proposital não só pela voz e pelo talento dela, mas porque, sabe que o Donga, que gravou o primeiro samba pelo telefone, 1917, ele era casado com uma cantora lírica, naquela época, negra também. E ela venceu um festival, um concurso de canto lírico na época, e ela foi proibida de receber o prêmio por ser negra. Sim, então, chamar a Negravati para lavar a alma, sabe como que é? É quase dar o prêmio que fosse para... Eu só não sabia que ela era mulher do Donga. Era mulher do Donga na época. Sim. Então, até hoje... Coisa pesada, né? E faz, sei lá, 100 anos, né? Não é tanto tempo. Você falou o lance de os rappers não podem relaxar. Se a gente relaxa nisso, seria registrado, entende? E a gente não pode relaxar realmente. Sim, porque vocês carregam uma história, uma luta que está longe de ser vencida. Está longe, cara, está longe. Eu sei que provavelmente eu não vou ver muitas coisas que eu gostaria de ver nesse combate, mas eu sei que algum dia, as pessoas que vão estar por aqui vão ver. Sim. E a gente vai fazer parte dessa luta também. Mas acho que nos anos 80 era ainda pior, porque... Bem pior. Sim. Bem pior. Então alguma coisa andou. Porque a gente ainda estava ali no finalzinho de ditadura militar. Sim. Ali, polícia matando à vontade ali nas isso não mudou ainda, né? Sim. Isso ainda não mudou, né? Ainda continua. E agora, só que agora de uma maneira muito mais, como posso dizer, parece que não tem mais limite. Parece que não tem mais o medo da câmera. Sabe como que é, pô? Jogaram o moleque de cima de uma ponte que estava no trabalho. Pegaram um vídeo deles aí outro dia, acho que de 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, de um rapaz que já estava no chão, eles plantando a arma do lado do moleque, ele perguntando por que eles estão fazendo aquilo com ele. E se não tivesse essas imagens, ia ficar por aquilo mesmo. Ia ficar a versão oficial. Então a gente tem hoje uma instituição que era para nos proteger e a gente fica com mais medo, pelo menos eu, né? Pessoas iguais a mim ficam com mais medo do que se for roubado. Porque às vezes você fica de madrugada e a percepção é diferente, né? De ter polícia ali, se você é negro, se você é branco, né? É muito doido isso, cara, porque se você... O ladrão, ele vem te roubar, você já sabe qual é a intenção dele. Me lasquei. Mas quando você vê a polícia, você tem ali poxa, a polícia, tô salvo. Eles só vão me dar uma geral e vão me mandar embora. E isso não está acontecendo com frequência, infelizmente. Sim. Eu não sou, eu estava falando com a minha filha vindo para cá, eu não sou contra a polícia. Claro. Nada disso, eu sou contra maus policiais. Sim. Eu sou contra esses que... Acho que a polícia tem dificuldade de entender críticas. Quando a gente está criticando uma parcela. Sim, sim, sim. Até porque a polícia é importante, obviamente. Com certeza. A polícia faz um trabalho e são pessoas pobres, em geral, pessoas de periferia que são policiais, que fazem um trabalho heróico muitas vezes, realmente. Sim, com certeza. E isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque eles tendo essa origem, eles colocam em cima das pessoas que têm a mesma origem muita humilhação. Parece que eles estão ali colocando todas as suas frustrações naquele pequeno poder que ele tem. Ele quer humilhar aquele cidadão ali, ele quer mostrar que ele pode. E é errado isso, cara. Claro. É errado. Eles têm que proteger o cidadão, o trabalhador, a trabalhadora, e não fazer o que estão fazendo agora, né? Sim. São questões que precisam ser muito discutidas ainda. Na verdade, que sempre fizeram, né? Sim. Eles sempre fizeram isso. E acho que chegou um momento, passou do momento de alguém dizer basta, chega, orientação de humanidade para a polícia que vai para a rua. Né? Perfeito. E você também fez uma música que eu achei muito legal, agora falando até de um tema um pouco mais leve, você fez uma música chamada Rap com E. Isso mesmo.
Cara, vocês falharam. Se tem uma crítica ao movimento hip hop, vocês falharam de não fazer rap com E desde 88. Essa é a minha grande frustração. Porque você já... aqui no Brasil é rap que se escreve, porque vem de repente também. É uma frustração. Eu falo isso todo dia. Porque você tinha esse poder lá em 88, todo hein? dia, porque todo mundo falava, poxa, é o rap, é o rhythm and poetry. E se a gente tivesse feito isso, hoje nós teríamos o nosso carimbo, né? Manteria a sigla Ritmo e Poesia. Ritmo e poesia, repente, que é o nosso rap natural, original. É o pai do rap brasileiro. Entendeu? Porque eu acho que o rap brasileiro é muito brasileiro. É muito brasileiro. Ele não é tão americano assim. Ele tem a nossa cara. Por isso que tem o nosso rap que eu fiz com o MV Bill, onde a gente fala que o nosso rap é o mais diferente que tem. Ao redor do mundo, pode crer que não tem. Só o nosso som tupiniquim é que tem Mangue Beat, Machixe e alguma coisa que eu não vou lembrar. Né? O nosso rap está nesse disco Corpo Fechado, Mente Aberta. Cara, e MV Bill também, né? Estamos falando aqui das participações para apresentar o disco. Olha o MV Bill ali. Grande MV Bill. Cara, ator, né? Ator. Galã. Galã, agora é galã. Né? O MV Bill do Soldado do Morro. Cara, é um cara que tem Falcão. É a importância porque ele deu esse ar, eu acho que pro rap do Rio inicialmente, esse ar de denúncia também, esse ar de visibilidade, então, outros também, mas ele é muito importante nisso. E toda vez que ele é entrevistado ou que ele vai para o lugar, ele aproveita justamente para falar sobre esses problemas. Ele fala muito sobre o objetivo dele, o que ele faz com a música dele, o que ele acha que ele deve fazer com a música dele. E de contrapartida, ele está dizendo também o que ele acha que outros artistas deveriam fazer com a sua própria música. Né? O que você acha das novas gerações? Isso é uma questão, é um clássico, né? A briga entre a velha e a nova escola do rap, do trap principalmente. Uhum. Você vê com bons olhos, tem coisa que te incomoda? Porque agora eu acho que nunca o rap ganhou tanto dinheiro como nesse momento. Mas isso é ruim e bom ao mesmo tempo, né? Bom e ruim. Sim. Eu gosto de muita coisa que está rolando, mas também tem muita coisa ruim, né? Tem muita coisa que eu não concordo. Mas eu não sou dono da verdade, eu não sei qual é a intenção da pessoa. De repente, ele tem a necessidade de fazer aquilo. A única coisa que eu sempre digo, eu vou continuar dizendo, é responsabilidade no que faz e no que diz e manter o respeito que se tem que ter com este estilo musical, com essa cultura hip-hop. Você pode fazer a sua música, o seu rap, falando do que você quiser, do jeito que você quiser, mas mantenha o respeito, né? Eu vi muita gente brincando, sabe, no mau sentido da palavra, fazendo muitas rimas que não tem nada a ver. Eu vi uma vez um cara falando, que eu não vou lembrar o nome, até porque eu fiz questão de não saber quem era, que estava dizendo o seguinte, que a galera, esse papo aí de estude, trabalhe enquanto os outros estão fazendo o seu canal, não vai nessa, porque eu não fiz nada disso e deu certo para mim. Isso é uma grande irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade, que se deu certo para ele, beleza, mas com certeza não vai dar certo para outro. Né? Então, essa questão de responsabilidade, isso sim é uma coisa que eu pego sempre no pé. Eu vi um influenciador, ele foi perguntar num show de rap, fala os 4 elementos do rap, do hip hop. Ninguém soube responder, pessoas, fãs ali. Claro que não tem obrigação, mas seria bom, né? Não tem as pessoas, os jovens também não sabem, porque esses novos músicos também não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com break, não estão preocupados com essa cultura que fez o hip hop, o DJ, com o MC, com o grafite, com as artes visuais. Aqui, o momento para se ganhar dinheiro com o rap e o hip hop em si, hoje, é um dos melhores momentos, se não for o melhor, né? Então, as pessoas, muitas, estão muito preocupadas em fazer o que é mais fácil, o que é mais aceito facilmente. Comercialmente, para poder ganhar uma grana. É válido, todo mundo precisa ganhar seu dinheiro. Mas é importante você saber... Mas não é a qualquer custo, né? Não é a qualquer custo. Levando o nome do rap. Eu acho que você tem que saber a origem do que você está fazendo, conhecer um pouco dessa história, para que, no momento em que te perguntarem algo, você saiba responder, pelo menos. Né? Então, aí você vê que as pessoas não estão interessadas na origem, na história, no que é importante. Eles querem um jeito de ganhar dinheiro fácil. Entrevistei o Kamal aqui, ele lembrou que nos anos 90 era fundamental conhecer o movimento negro, para começar. Conhecer alguns preceitos, não era só de som. Porque era um movimento negro. Nos anos 90, eu perguntei isso para ele, tinha poucos brancos realmente dentro do rap. Tinha o Bastardo, do SNJ, tinha o Adriano... Mas hoje, o problema não é se um branco faz rap ou se um negro, mesmo quem faz o rap, mas é saber a que presta o rap. Sim. Ele vem da periferia, ele vem do povo preto. Hoje, nessa época dos anos 90, existiam as posses
Sim. Não existem mais, infelizmente. Mas acho que foi um momento mais político, assim, Porque digamos, o Posse era meio do um hip lugar hop. até de educação. De educação. Sim. Geralmente era a reunião de pessoas ligadas à biblioteca, ligadas a alguma fundação, alguma coisa que se reuniam e passavam uma visão política para quem estava ali, para a juventude. Foi muito interessante essa época. Não sei por que, de repente, parou e não voltou mais. Sim, porque... E as posses eram de gente ligadas ao movimento hip-hop em geral? Em geral. Que nem a Posse Mente Zulu. Em geral. Posse Raúça. Tinha uma na Zona Leste também. Sim. Eu conheci o Nino Brown, por exemplo, em São Bernardo do Campo, quando ele era da Posse Raúça. Tá. E eles falavam sobre livros, eles sempre falavam... Eu sempre fui fã de fanzine. Você sempre foi fã? Sempre, sempre. É uma maneira muito rústica, né? Muito na hora, muito instantânea de se passar uma informação. Claro. Eu sempre gostei É disso. ótimo. É ótimo. Para popularizar uma ideia. Era muito legal. E existia, nessa época, essa questão de se fazer os fanzines. Então, politicamente falando, era mais organizadinho. Pá. Não sei por que parou. Seria importante se elas voltassem. Porque tem gente que está desrespeitando o hip-hop hoje, não tem? Bastante. Eu acho que tem, sim. Tem pessoas, como a gente estava falando aqui, né? Que é mais fácil você se preocupar com a vitrine do que algo que seja mais importante que você não vai colocar na vitrine. E quem quiser aquele produto vai ter que ir nos bastidores para saber do que se trata, né? Mas não, muita gente só quer o que está na vitrine mesmo. E tá Cara, tudo bem. e é incrível como você conseguiu se manter de 88 até aqui, de 88 você já veio antes, com visibilidade o tempo inteiro. Claro que tem momento que tem um pouquinho mais de... Tá um pouco fora da cena, um pouquinho Sim, mais, sim. mas assim, é um mérito, né? Porque o hip hop era meio mal visto nos anos 90 e você atravessou aquilo. Sim, Aí até você virar um personagem também da comunicação, né? MTV primeiro. foi a MTV. Primeiro na MTV. Essa carreira de comunicador sua também foi muito importante para te manter, né? Além da música. Sim. Te manter na visibilidade. Eu acredito que a questão da comunicação, ela veio já desde quando eu comecei a dançar break. Porque dançando break, eu comecei a me desenvolver, sabe? Comecei a falar mais, comecei a entender um pouco qual era o meu lugar, sabe? O meu ritmo. Você era o líder ali do grupo? Eu era como se fosse um líder ali Tá. com a minha rapaziada. Às vezes eu provocava uma gangue, que Backspin? antigamente a gente chamava... É isso mesmo. Antigamente chamava de gangue, né? Tinha, Hoje mudou um pouco. Tinha treta? Tinha treta, tinha bastante treta. Tinha treta com a gangue do Jack, tinha treta com várias... com a Nação Zulu. Então, eu era o cara que, às vezes, ia lá e provocava. Então, mas também eu era o cara que, muitas vezes, ia e conversava. Tá. Sabe como que é? Então, a questão da comunicação ela já veio antes. Quando veio Aí veio o rap, a música, que também é uma comunicação direta. Claro. E aí vem a possibilidade da TV. Ou seja, eu vi você falando em um lugar que você não fez faculdade de comunicação, mas isso é uma faculdade muito maior que faculdade. Sim. Esse negócio de estar na rua, conversando, se expondo, e aí chegar na TV, você já chegou muito mais preparado que muita gente que fez faculdade, isso sem dúvida. até porque- Claro que a faculdade é importante, não é Muito. de desrespeitar o estudo, mas... Senão depois o pessoal pega um corte. Já Ah, vê. sim. Você é um doutor honoris causa da comunicação. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Os caras vão pegar um corte e falar, o Hoffman falou Ele que... é contra o estudo. É assim que funciona hoje, né? Fizeram um corte meu com o Dexter falando, aí eu fui lá cobrar o cara. Aí tá o Dexter com a mão assim e eu com a boca aberta. Mas não era eu que ele foi cobrar, viu, gente? Ele foi cobrar outras pessoas, aí não é problema meu. Estou intacto. A vida ensina muita coisa, né? E a gente Os tem que cortes são saber... perigosos. Com certeza. A vida ensina muita coisa, a gente tem que saber aproveitar os ensinamentos da vida, né? Sim. Cara, e eu achava muito bonitas as cenas de vocês lá como dançarinos, que era aquele conjuntinho da Adidas, ou semelhante a Adidas, cada um Não, com a era sua Adidas cor. mesmo. Era Adidas. A gente conseguiu, na época, Adidas era cara, hein? apoio. A gente conseguiu um apoio e tal. E interessante que nós usamos o azul e branco ali. O seu era mas azul a e cor, branco. mas a cor da Backspin é preto e amarelo. É preto e amarelo. O azul e branco foi o que conseguiu. Foi aí, ficou legal. Porque acho que o outro ficou preto e cinza, se eu não estiver enganado. Mas tinha batalha de dança? Quem dançava melhor? Não, a batalha era só na treta mesmo. Não, a batalha era sempre pra gente poder fazer a demarcação do território. Ah, tá. Não era uma disputa, tipo uma batalha de MC. Não, que era eu danço aqui e você não pode vir aqui. É isso? Não. A gente se reunia Tá. e ali a gente decidia batalhar para ver
Que, na verdade, não era para ver quem é melhor. Era um embate mesmo, sabe? Não quer? Se você perdesse hoje, você pode se preparar que na semana que vem podia ter uma revanche. E você podia se dar bem. Então era sempre uma superação pessoal ali. Sabe? Tem muita gente que você deve ter brigado ali, viraram seus amigos pro resto da vida. Todos eles. Todos, né? O Jack, nós tínhamos Era coisa de adolescente também, coisa né? de adolescente. Se conhecendo e se descobrindo. Sabe o que é? Então a gente tinha uma demarcação, a gente tinha o parque do Ibirapuera. A gente treinava lá de domingo. Tá. E um dia a gente estava treinando e a gente viu aquela multidão chegando, era o Jack com a gangue dele. O bicho pegou nesse dia. O bicho pegou. Foi. Enfrentou? Sem detalhes. Sem detalhes. Quem viu, viu. Teve dança, com certeza, mas depois o bicho pegou. A porrada comeu. Pô, quem viu, viu. Quem viu, viu. E quem não viu, esquece. Esquece que agora é só abraço do MC Jack. Não, agora nós somos adultos, né? Passamos dos 50, né, irmão? É isso e aí. A gente hoje tem família, hoje as coisas mudaram bastante. Sim. E é muito melhor hoje ser amigos desses caras do que os inimigos que éramos naquela época. Cara, e esses caras têm que ser lembrados, né? Pegar eles para fazer livros. Com certeza. Você tá um pouco mais visível. Sim. Um pouco não, muito mais visível, né? Do que MC Jack, por exemplo. Mas ele é uma figura histórica. O Pepe é uma figura mais do que histórica. Sim. O Naldinho, né? Que também é um cara que já... Ainda tá nativa também. Tá nativo. O Naldinho tá fazendo show e tudo mais. O Jack, ele é um ótimo DJ, inclusive. Participou de ele tá mais como DJ agora. Participou de campeonato e tal. Ele é ótimo DJ mesmo, entende de música. E essa sua questão na TV? Na MTV, você teve aquela entrevista tensa com o Racionais MCs, quando eles lançaram o disco em 2003, que o Mano Brown estava um pouco mal-humorado. Estava dentro de um carro. Dentro de um carro. Né? Era uma van, se eu não estiver enganado. E até todas as perguntas que as pessoas faziam para ele respondia meio... Não sei, tem conselho não. Tem o conselho? Não tem conselho não. Aquele dia lá, você pode contar alguma coisa daquele dia? Olha, por incrível que pareça, eu já estou acostumado, né? Tá. Eu já estava acostumado, então para mim foi normal. Foi normal. Foi normal. Não, claro que não era nada contra você ali, né? Foi normal. Até ele mudou um pouco hoje. Não, ele fala brincando desse episódio. O Ed Rock fala brincando desse episódio também. Foi interessante. Eu fiquei esperando ele ali num posto de gasolina na Marginal, e aí demorou um pouquinho, chegaram todo mundo e tal. Foi uma noite normal. Foi normal? Foi normal. Eu acho que quando ligou, então, ele tava meio bravo. Pode ser. Mas eu também não me ligo nessas paradas aí, não. Que às vezes, quando eu percebo que uma pessoa está segurando um pouco para responder as coisas, eu não insisto, não. Não insiste. Não insisto. Deixa ele. Porque senão você pode fazer com que a conversa fique desagradável. Claro. Se você não ficar forçando uma coisa aqui e ali, eu não gosto, não. Então, se eu vejo que a pessoa não quer muito papo, eu faço o que tem que fazer. Tem entrevistador ali, que adora conversa quando fica tensa, desagradável. Eu odeio. Eu não gosto. A não ser que seja com político. Aí é outra coisa. Você também não é nada santo, né? Mas hoje, inclusive, entrevistamos o vice-governador de São Paulo. Agradeço ele por ter vindo aqui. Falou muito sobre a Cracolândia, falamos da favela do Moinho, que é um assunto polêmico, mas assista no nosso canal no YouTube a entrevista com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. E quais entrevistas, agora você sabe o seu papel, que já está acostumado, já deve ter dado mais de 10 mil entrevistas na vida, mas qual entrevista que você fez que você mais gostou, além dessa dos Racionais, que foi histórica? Eu vi que você entrevistou o Silvio Brito, agora foi legal, né? Silvio Brito. Você está falando no programa da... Não, na sua carreira inteira. Hoje você tem um programa da Bandeirantes, o Melhor da Noite? Melhor da Noite. E lá tem um quadro agora que é Na Madruga com Taíde. Na Madruga com Taíde, entra no carro com você, dá um rolê. Isso agora mudou um pouco o formato. Tá. Agora a gente vai para os lugares conversar com pessoas populares que trabalham de madrugada. Então, provavelmente agora não vai ter carro, né? Tá, tem uma mulher no CEAGESP que ela é muito famosa, uma influenciadora, que ela chega todo dia às 4 da manhã no CEAGESP e faz uma live dela trabalhando. Procure ela depois. Que legal. Ela sempre faz uma live, ela tá ficando famosa, assim. Nós fizemos com uma senhora que é motorista de ônibus de madrugada. Ela sai do lugar da Zona Leste e vai para o Parque Dom Pedro. Foi interessante. Você conhece um pouco da história das pessoas, né? Cara, porque você tem a facilidade de ser muito respeitado pelo povo e pelos artistas também, Sim. Então você transita num ambiente muito, muito amplo. É porque eu tento deixar... Eu tento não fazer uma entrevista. Eu sempre levo para um bate-papo. Tá.
Porque no bate-papo você fica mais à vontade. A pessoa até fala mais, um pouco mais. Se você numa entrevista é sempre muito contadinho ali. Sim. E no bate-papo é muito melhor. É tipo aqui a gente tomando uma Porque água. aqui já tem o microfone que já deixa uma coisa meio formal, agora uma coisa de pé. Não, mas ó, se você tá aqui, por exemplo, com o microfone, pum, A pessoa já muda, né? Já entendeu? periqueta. Mas é uma coisa que você pega uma câmera e fica aqui, ó. Pô, essa câmera na minha frente. Então a gente tenta deixar a coisa mais. Nada mais intimidatório que uma câmera na cara. Né? Então a gente eu prefiro manter ali um bate-papo mais tranquilo. Que as pessoas elas se abrem mais, sabe? Sim. A gente já tá na reta final. Eu queria saber... Só uma Diga. coisa. De todas as entrevistas que eu fiz, a que eu mais gostei são todas. Olha só. Porque sempre é uma Você sempre coisa fez o que você interessante. Sempre é interessante você conhecer, perguntar e a pessoa te responder. E às vezes ela responde justamente porque ela se sentiu à vontade. Cara, falar com as pessoas, entrevistar é a melhor parte da profissão, da minha profissão. Porque, pô, todo mundo ainda, tipo, não tô falando nem de você, porque você é uma figura gigante, mas entrevistar uma pessoa, que nem você está entrevistando pessoas na rua, tudo é muito gostoso. É isso, muito legal. né? Muito legal A pessoa revelar, falar alguma coisa da vida. Quando eu fui fazer a Liga, Vivo, pô, é muito gostoso. eu ganhei o espaço justamente por causa disso. Tá. A Liga foi até clássico ali, né, seu? Foi clássico. O teste foi justamente, eu consegui a resposta de uma pessoa que eles não estavam conseguindo. E era sobre a família dessa pessoa que tinha vindo de outro estado e tal. E essa pessoa não falava quando chegava falando das filhas. E eu conversando ali, de boa com a pessoa, de repente, do nada, falou, eu tenho filhas que estão em tal lugar. Eu nem precisei forçar muito. Por quê? Porque ele se identificou também. Tá. Falei, pô, eu tenho filhas, eu moro em tal lugar assim, assim, assado e tal. Eu não falei para ele como que é. Eu fui contando a minha história. Você contou a sua. E aí ele, acho que se sentiu à vontade, e ali eu consegui a minha vaga na Liga. Nada como ter talento, porque você é uma pessoa muito carismática, você é muito respeitado pela ala mais sisuda do rap, pela ala RPW mais alegre, Sim. desde aquele tempo. Os bate-cabeça, né? Os bate-cabeça. Pô, Rúbia, eu já convidei ela pra vir aqui, que o RPW Grande Rúbia, forte abraço. E ela é uma pessoa que é o hip hop em pessoa. Eu gosto muito dela. Ela Também tem uma gosto muito energia. E o RPW também fez um sucesso, um barulho danado, né? Como é ter passeado ser respeitado por todo mundo? Porque é uma coisa meio exceção. Ainda mais dentro de um movimento que também tem muita treta interna. Tem. O que mais tem é treta interna. Que o público não sabe nem a metade, Porque né? a treta externa todo mundo sabe, né? Sim. Todo mundo vê. Mas as internas, meu amigo... Mas eu fogo. Eu sou um cara que eu sempre respeito todo mundo, né? Sempre respeitei todo mundo. Já fiz trabalho com samba, já fiz trabalho com forró, com outros estilos musicais tipo rock. Então, quando eu vou para os lugares, as pessoas me conhecem de alguma história, de alguém que essa pessoa é fã ou que gosta. Então, eu sempre estou nos lugares e sou bem recebido. Tá. Né? E eu prefiro também sempre manter isso. Né? Isso é ótimo, você poder chegar no lugar e você sabe que ali tem um respeito por você. Né? O que mais você se orgulha na sua vida, olhando para trás? O que eu mais me orgulho? Do que você fez, não de um fato em si, mas do que você construiu. Cara, eu acho que de verdade mesmo, parece até que é forçado, mas o que eu mais gosto mesmo, o que eu mais orgulho, eu tenho de ter a minha família. Porque hoje em dia eu vejo quantas e quantas pessoas eu conheci e que na época teve a chance de ter sua família, mas preferiu não. Sabe? E uma família é um porto seguro, cara. Eu sempre, quando eu saio da minha casa, eu quero voltar logo para minha família, sabe? Porque quando eu estou na minha casa, eu estou feliz, eu estou forte, eu tenho minhas filhas e minha esposa e o nosso cachorro. Como chama o Totó? O Sal. Sal? O Sal é um dash round brabo pra caramba. Brabo? Nossa. Pelo amor de Deus. Cara, eu vou fazer carinho, ele quer me morder, vou dar beijo e não quer. Respeito o dono. Cara, dono mas não, tutor. Ele é incrível, mano. Ele é o xodó da casa. É o meu segurança. Onde eu vou, ele vai atrás. Com aquelas patinhas meio só não quer. Curtia? Mas eu gosto das músicas que eu faço, eu tenho orgulho da minha carreira. Mas, cara, o que me enche de orgulho mesmo, assim, de eu conseguir, é a minha família. E meio fofo lá, porque eu vi uns stories seus indo no Hopi Hari. Hopi Hari. Com a família inteira, e uma felicidade sua ali que era visível. É muito todo louco. mundo junto ali. Eu não sei explicar. É uma sensação muito de
Essa dia eu consegui mesmo, cara, porque Cara, se tipo, for olhar pra você é um trás, vitorioso além da profissão. porque eu sou isso aí que as pessoas estão vendo. Eu faço música, faço entrevista, faço shows, eu viajo para fazer reportagem, mas o meu maior barato mesmo é saber que eu tenho uma família. Isso é muito louco. Eu não As sei filhas explicar. gostam de rap? Elas gostam de rap, mas preferem outras coisas, sabe? O que, Taíde? Pra você ter uma ideia, é muito louco isso. Eu fui buscar minha filha Ana Cristina ontem na casa das amiguinhas. Eu falei, e aí, filha, foi legal? Nossa, pai, foi muito legal. Falei, e as músicas que tocou? Pai, tocou Racionais, tocou isso, tocou aquilo. Falei, tocou alguma do papai? Vamos continuar, pai. Tocou Racionais. Então, é muito louco isso, é muito louco isso. Porque você vê que eu não obrigo elas a nada. Sim. Eu nunca cheguei para elas e falei, você tem que fazer isso. Não, eu não faço. As minhas filhas têm que seguir o caminho que elas quiserem, ser o que elas quiserem, desde que sejam pessoas boas. É a única coisa que eu peço para elas, sejam pessoas de caráter. Sim. O que vocês querem dar para a vida de vocês, vão buscar. Tá ligado? Outro dia fui criticado por isso. Fui criticado para caramba, porque me perguntaram sobre a questão dos relacionamentos das minhas filhas. Falei, cara, eu não estou aqui para dizer para minha filha, obrigar, filha, você tem que seguir a cartilha da sociedade, seguir o padrão. Não, eu não estou aqui para isso, cara. Eu quero que as minhas filhas sejam felizes. Se elas quiserem se relacionar com um homem, elas façam isso. Se elas quiserem se relacionar com mulher, elas têm o direito. Se elas quiserem se relacionar com ninguém, elas têm o direito. Claro. A felicidade delas, para mim, é o mais importante. Que maravilha. Só para terminar, você já fez música sobre isso. Qual que é a sua religião, Taíde? Candomblé. Candomblé. Com muito orgulho. Quem que é seu... É Ogum. Ogum. Eu sou Ogum. Ogum é brabo, hein? Ogum é bravo, é o senhor da guerra, né? É? Da demanda. E quando... Isso daí é um trocadilho que eu vou fazer com a música do Escova, né? Sim. Quando Ogum chega, é Ogum quem manda. Ogum quem manda. E na música dele ele fala, quando o zumbi chega, zumbi quem manda. Não é à toa que o corpo é fechado. E a mente aberta. Valeu, Taíde. Eu que agradeço. Grande entrevista, uma grande honra. Muito obrigado. Pô, Igualmente. Desculpa pela falta do tapete vermelho, mas é que foi de Não, improviso. que nada. Eu já tomei aquele cafezinho preto, tá tudo certo. O café né? é bom, hein? Eu viajo poucas vezes nas conversas aqui, espero que eu possa ter respondido as perguntas. Meu Deus do céu, mais do que eu merecia. Muito obrigado. E eu obrigado a agradeço. você que assistiu até aqui. Para ver essa e outras grandíssimas entrevistas que estamos fazendo este ano, acesse gazetasp.com.br. Obrigado, Taíde. Eu que agradeço. É nóis. Vamos que o senhor não pode parar. Tchau.